A pior semana da vida de Bolsonaro. Não deixa de ser um alívio ler essa manchete no meu último dia aqui à frente do Boa Noite 247. Em 3 anos no programa, eu assisti com vocês uma virada absoluta no Brasil. Quando eu cheguei aqui no 247, 2020, mais ou menos nessa mesma época, maio para junho, naquele período, o Lula estava com os direitos políticos cassados, tinha acabado de sair lá de Curitiba. Estava solto, mas com os direitos políticos suspensos. O país estava governado ou desgovernado por um delinquente e sua gangue, ameaçando de golpe de Estado e ameaçando a vida. Todos nós perdemos amigos, perdemos parentes nesta pandemia. Não é culpa do Bolsonaro a pandemia, mas de matar 700 mil pessoas, absolutamente desproporcional à população brasileira. Então, boa parte dos 700 mil, já houve muitos cálculos, 1/3, 2/3, está na conta do genocida. Então, o Lula estava proscrito, o genocida estava à frente do governo, a gente vivia uma pandemia que apavorava a todos, não havia vacina e, de repente, uma virada. Hoje, a gente abre o programa aqui falando disso. O Bolsonaro viveu as piores 48 horas, 72 horas da vida dele, desde que foi preso, lá na época em que era militar. Depois disso, ele foi um deputado marginal, como definiu ontem aqui o Cláudio Couto, e eu acho que ele é um marginal deputado, foi um marginal de deputado e foi um marginal presidente. O Bolsonaro começou a se esfarelar com essa operação das vacinas. Então é uma virada, né? No momento em que eu estou me despedindo aqui do Boa Noite 247, dar essa manchete, trazer essa manchete numa sexta-feira, tem um quê de alívio, uma sensação de que a gente esteve do lado certo, a gente ficou na trincheira, a gente lutou pelo que acreditava, podíamos ter perdido. Podíamos, porque muita gente luta e perde. A verdade é essa, né? Ninguém acha que porque a sua batalha é justa, você está fadado a ganhar. Não é assim na história da humanidade. Não é assim. Quem conhece a história sabe, não, nós estamos na batalha justa, por isso nós vamos ganhar. Não. Muitos perderam. E muitas vezes ainda vamos perder. Mas dessa vez nós ganhamos. Nós impedimos que o fascismo se instalasse definitivamente no Brasil. O Lula recuperou os direitos políticos. Uma virada com o enterro da Lava Jato. Tudo isso eu ajudei a transmitir aqui ao longo de 3 anos, interagindo, trazendo informação, análise, explicação. Claro, com uma equipe sensacional aqui na TV 247, de comentaristas, de convidados. Eu agradeço demais. E fico muito aliviado de estar encerrando. Seria muito triste se eu estivesse encerrando essa participação como âncora, como apresentador, num momento assim de declínio. Já imaginou se o Bolsonaro tivesse ganho a eleição? Seria difícil. Então eu saio até com uma sensação de alívio, de um dever cumprido. Eu sei que não fui eu que ganhei. Houve assim, eu participei aqui, coloquei um grãozinho, um tijolinho, e todos nós, né, colocamos os nossos tijolinhos. E o movimento da política e da história se fez desta vez para o lado da democracia, para o lado da justiça social. A situação não está fácil, mas está melhor. Está melhor do que 3 anos atrás. Não só está melhor porque o Bolsonaro vive o pior momento da sua vida política, talvez da sua vida pessoal também, não sei, porque tem vários asseclas dele presos. Por exemplo, esse Ailton Barros, que se apresentava como o número 1 da campanha do Bolsonaro no Rio de Janeiro, né, que disse saber quem mandou matar a Marielle. E hoje a gente descobre que ele está morto. Que ele é um cadáver político, eu sei. Mas que ele está morto de verdade, não está. Então ele fraudou também a previdência do Exército Brasileiro glorioso, que se deixou enganar por um delinquente. O Ailton Barros, dos registros do Exército Brasileiro, morreu. E esse é o cara que era o número 1 do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Por que ele fraudou? A mulher dele sacava, Marinalva, segundo o portal da Transparência, sacava R$22 mil por mês desde setembro. 14 mil líquidos. Por que ele quis fazer de morto, literalmente? Para a mulher poder ficar com o dinheiro do Exército e ele ir faturar em alguma outra esquina desse cruzamento entre milícia e política. Nós vamos falar já sobre isso. Mas dá um alívio, não só porque o bolsonarismo está se esfarelando dessa forma aí, e está se esfarelando também porque o Major Cid, o braço direito do Bolsonaro, dentro do palácio, está preso. E dizem que a mulher dele é uma pessoa que está a ponto de explodir. Porque o Major Cid fraudou também a carteira de vacinação da esposa. E ela entrou nos Estados Unidos com uma carteira fajuta, fraudada. Ele está preso, a mulher vai ter dificuldades tanto no Brasil como nos Estados Unidos. O que será que ela vai contar? Se ela falar, a situação se agrava um pouco mais para o Bolsonaro. Mas o alívio é porque eles estão se esfarelando e porque hoje veio uma boa notícia da OMS, Organização Mundial de Saúde, né? Anunciando não o fim da pandemia,
Continua sendo necessário a gente se vacinar, tomar cuidados, etc. Não o fim da pandemia, mas o fim da emergência sanitária, aquele momento mais grave. Significa que a curva começou a baixar. Demorou. Mas foi assim, né? Quando a gente estuda a gripe espanhola, 1919, 20, 21, foram 2, 3 anos até se encontrar alguma estabilização e ainda aconteceram alguns picos depois, até que a situação se controlou. Então, no mesmo dia, a gente tem a manchete, a pior semana da vida de Bolsonaro, e tem essa outra manchete aqui que é um alívio pessoal para tanta gente. Eu mesmo tive Covid já no final, mas eu tive essa Covid já depois de estar vacinado 4 vezes, né? Então foi fraca, mas conheço gente que sofreu muito, né? Que perdeu parentes e tal. Então, é um alívio para todos nós essa manchete. OMS declara o fim da emergência de saúde da pandemia de Covid na mesma semana em que o Bolsonaro, que negou a Covid, que negou a ciência, que negou a vacina, se enrola e pode ir preso por causa da vacina, por causa da fraude na vacina. É impressionante. Então, é um ciclo, né, que de alguma maneira se encerra neste início de maio. E outros ciclos virão. E mais notícias, e mais informação, porque essa roda não para, é a roda da vida e a roda da informação. E a gente está aqui para isso.